Olá, pessoal! Olá! Bom, o nosso trabalho de física vai falar sobre o metal mais frio ou mais quente. E ele tem como objetivo mostrar que a sensação de frio ou quente depende da condutividade térmica do objeto tocado. Bom, vou falar um pouco do contexto agora. Em um determinado ambiente, uma sala, por exemplo, todos os objetos ficam na mesma temperatura, a temperatura ambiente. Nesse ambiente, quando se toca um objeto bom condutor de calor, metal, por exemplo, tem-se a impressão que a temperatura é menor que a temperatura dos demais objetos que são mal condutores de calor, como, por exemplo, a madeira. Na sala, por exemplo, isso acontece ao tocar os móveis de madeira e as partes de metal ou o piso. Tem-se a impressão que a parte de metal ou piso está mais frio que a madeira dos móveis. Isso acontece porque a nossa sensação de frio ou calor é o fluxo de calor do corpo para o ambiente, ou vice-versa. Fluxo de calor é a quantidade de calor que passa de uma região de temperatura mais alta para uma região de temperatura mais baixa em um determinado tempo. Quando se toca em um objeto mal condutor de calor, há pouca passagem de calor da pele para o objeto, considerando que a pele está mais quente que o objeto. Além disso, a temperatura de pele se iguala rapidamente à temperatura da superfície tocada. Pele e superfície do objeto rapidamente chegam na mesma temperatura, pois o objeto é mau condutor de calor e segura em sua superfície o calor recebido. Quando se toca um objeto bom condutor de calor, há passagem de grande quantidade de calor da pele para o objeto, considerando que a pele está mais quente que o objeto. O fluxo é contínuo, pois o calor que chega da pele à superfície do objeto condutor é conduzido para todo o objeto. Assim, a temperatura da pele só iguala a temperatura do objeto quando todo o objeto estiver na mesma temperatura que a pele, o que demora um certo tempo. Durante esse tempo, a superfície do objeto continua com a temperatura menor que a da pele, passando-nos a sensação de frio. Ocorre um processo semelhante se os objetos tocados estiverem mais quentes que a Os pele. materiais usados nesse experimento. Primeiro, um recipiente de alumínio. Segundo, uma caneca de porcelana. Terceiro, água fervente, que está ali. Bom, como o Arnaldo disse, a água está quente, por isso a luva. Eu vou estar colocando água no recipiente de alumínio e água na canela de porcelana. E água na caneca de porcelana. Vai, professor. Bom, tem que ser a mesma quantidade de água para os dois. Mas o Arnaldo vai estar pegando em sua mão os dois recipientes e falando para a gente qual recipiente está mais quente. O que está mais quente é o de alumínio, porque ele é um bom condutor de calor. Bom, depois do Arnaldo ter mostrado os objetos, ter feito o experimento e tudo mais, eu vou falar o porquê aconteceu do recipiente de alumínio estar mais quente. A ideia é segurar duas vasilhas, uma em cada mão, contendo a mesma quantidade de água quente e a mesma temperatura. Sendo uma vasilha feita de material bom condutor de calor e outra feita de material mau condutor de calor. Para isso, usa-se recipiente de alumínio e uma caneca de porcelana. O fluxo do calor da água para a mão é maior no recipiente de alumínio e está mais quente do que a caneca. O fluxo de calor da caneca é menor porque a porcelana não conduz calor tão bem quanto o alumínio. Apesar de ter a sensação que a temperatura do recipiente de alumínio é maior que a temperatura da caneca, ambos estão na mesma temperatura, que é a temperatura da água dentre eles. Essa experiência pode ser feita usando água gelada também, ao invés de água quente. E você vai ter a mesma sensação que vai ser, você vai falar assim, nossa, o alumínio está mais frio do que a caneca de porcelana. Mas na verdade não. Foi o caso da água quente. É porque o alumínio é o melhor condutor do que a caneca de porcelana. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o nosso trabalho. Tchau e